Ah, agora Gravando. foi. O Rodney está iniciando a gravação, apareceu aqui. Agora Beleza. foi. Foi? Foi. A gente já está ao vivo, viu? A gente já está ao vivo, ó, o pessoal aqui, ó. Então vamos lá, eu vou colocar a live. Posso fazer uma introdução? Pode fazer, Carol. Tranquilo. Pessoal que está assistindo a gente aqui, eu quero agradecer vocês. Eu estou aqui com a Cibele Laura, com o Rodney Paiva, estou aqui com Osmir Bertazzoni. Nós somos de Piracicaba, Cibele Laura, Mogi das Cruzes e Rodney de São Paulo. Hoje a gente vai abordar uma pauta, a gente vai falar sobre feminismo identitário, equidade de gênero, empoderamento feminino. A gente vai falar um pouquinho, a Cibele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa engenharia social neoliberal. Eu queria falar para vocês que hoje nós temos uma posição vergonhosa. Nós somos a 53ª posição no ranking internacional de 194 países. É um ranking feito pela União Interparlamentar sobre a presença de mulheres na Câmara de Deputados. Os obstáculos para as mulheres participarem estão enraizados na nossa cultura. Tanto que a gente não percebe a participação das mulheres assiduamente em espaços privados, em partidos políticos. Já temos 30 anos de legislação de cotas no Brasil. Foi uma lei criada em 1997, que reserva 30% das vagas nas listas dos partidos políticos para as mulheres. E mais recentemente houve uma mudança na lei, que obriga os partidos a preencherem 30%, mas também destina fundo partidário para essas mulheres. Eu queria falar um pouquinho, e queria chamar a Cibele para falar um pouquinho para a gente sobre essa dificuldade das mulheres entrarem na política. Bom, Carol, as mulheres, para ocupar, acho que todos os espaços, né? Os espaços que nós não ocupávamos antigamente e hoje nós estamos ocupando, tem uma certa resistência e tem enfim, é complicado, né? A mulher, como nós temos já essa dupla jornada no trabalho e em casa também, a militância partidária, ela acaba se tornando uma terceira jornada, né? É muito difícil a gente conciliar casa, trabalho e a militância partidária, porque parece realmente que é uma terceira jornada que a gente tem que praticar. Então tem essa dificuldade da mulher na política de estar conciliando a sua agenda, filhos, casa e militância partidária. A gente está num meio que é predominantemente masculino, a narrativa parte de uma concepção masculina, né, da política. Muitas vezes a gente, Carol, você já deve ter experimentado essa experiência, a gente acaba sendo impelida a estar sempre se comunicando com mulheres também, como se houvesse na política essa divisão, né? O assunto das mulheres e o assunto dos homens. Eu, particularmente, eu não gosto disso. Eu não sou adepta a essa questão do lugar de fala e que a mulher tem o seu nicho e que o homem tem o nicho dele. Eu acho que política é a representação da sociedade e, como nacionalista que eu sou, Carol, eu acho que nós temos que falar por todos. É lógico que tem questões específicas da mulher na política, é lógico que tem questões que a gente realmente tem que falar, porque cabe a nós, né? É da onde nós partimos, que é da condição de ser mulher dentro da política, mas eu gosto mesmo de dialogar com todo mundo, independente de mulher, independente de gênero, eu gosto de dialogar com todo mundo e falar do ponto de partida de ser nacionalista. A identidade maior, para mim, principal, é ser brasileira. Cibele, a gente percebe que essa dificuldade da inserção das mulheres em partidos políticos, ela está enraizada desde a cultura de empregabilidade na iniciativa privada, da cultura de inserção das mulheres em movimentos sociais, em sindicatos. Elas não vão ocupando os espaços
Então, por tabela, elas não ocupam os espaços nos partidos políticos. Eu queria falar com você daqui a pouco, para a gente falar um pouquinho sobre essa engenharia social neoliberal. Eu vou passar um pouquinho para o Rodney, para ele falar para a gente da importância da mulher na vida partidária. Primeiramente, boa noite para as minhas duas grandes companheiras, né? A Carol já atuou há uns 2 anos na militância forte com ela. A Cibélia começou mais recentemente, mas a gente já ficou bem próximo. Inclusive, fui visitar ela na cidade dela, Mogi. E eu cheguei a gravar um vídeo para falar sobre isso. E aí o feedback foi totalmente negativo, né? O macho branco palestrinha chamando a mulher para participar da vida partidária. E aí o que eu pensei? Chamar 2 pessoas que têm esse tal lugar de fala, né? 2 pessoas que são guerreiras, que batalham muito na política e na vida, e são mães. Então, vocês têm 2, 3 jornadas de fato. E a política para vocês é um pouco mais difícil nesse ambiente patriarcal, que é a política partidária. Tanto que todos os partidos políticos estão tendo dificuldade de cumprir a cota. A cota de 30%. E eu queria fazer um chamado para as mulheres participarem ativamente para fortalecer o partido. Se você acredita no Ciro Gomes, nas suas ideias, o PDT precisa das mulheres participando e sendo candidatas mesmo, né? Saindo com candidatura própria. E nada de candidatura laranja, de ficar só para aumentar o número de homens. A gente vai dar o mesmo dinheiro para todo mundo, para todas as candidatas, é tudo dividido igualitariamente. Então, é uma militância séria mesmo, porque a gente precisa montar uma chapa inteira, né, com 80 candidatos, por exemplo, agora para o vereador. Então, nós precisamos ter pelo menos 30 mulheres para conseguir fazer uma chapa boa. E isso aumenta o quociente eleitoral do partido. E o problema que a gente encontra é que as mulheres que lutam na política, elas entram muito na pauta do feminismo. Então, elas preferem partidos como o PSOL, que tem bandeiras mais identitárias mais marcadas. Então, o PDT, nesse caminho de centro-esquerda, encontra essa dificuldade. E eu gostaria de perguntar para a Cibele o que ela acha da bandeira identitária à frente da luta de classes. O que isso pode prejudicar para a nossa política, para a nossa vida partidária daqui para frente? Cibele, antes de você iniciar, a gente começar a falar sobre o problema do identitarismo, da pauta identitária feminista, eu vou passar para o Osmir, eu quero que ele se apresente. Hoje o Osmir é atual presidente do PDT de Piracicaba. Nós estamos com uma dificuldade tremenda para compor uma chapa feminina aqui. E ele já atuou representando Piracicaba em Genebra, na Suíça, representando a Organização Internacional do Trabalho. Ele é um trabalhista nato. Então, eu quero que ele fale um pouquinho para a gente. Ele entende muito de políticas públicas. Ele é diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Então, ele entende muito de gestão pública, de política pública. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre a participação, a importância da participação das mulheres na política e, consequentemente, a criação de pautas para as mulheres, pautas femininas para elas. Pois não? Bom, boa noite. Roger, a Cibele, o pessoal que nos acompanha. Essa questão, eu acompanho há muito tempo, dentro da vida sindical, dentro da vida laboral, a luta das mulheres para poder conseguir realmente ter uma participação mais ativa dentro dos movimentos sociais, inclusive dos partidos políticos. A dificuldade, como eu disse, com 19 anos de idade, eu já era concursado público aqui na Prefeitura de Piracicaba. Então, eu comecei com 19 anos a trabalhar com muitas mulheres. E no serviço público, hoje, as mulheres são 70%. Principalmente na nossa cidade, eu acredito que em todas as demais do Brasil, hoje as mulheres elas preenchem um espaço dentro da atuação que é o serviço público, servir o público. Elas têm mais facilidade para esse contato, para essa atividade. Mas aí o Rodner pega numa questão que é fundamental. As mulheres têm que dividir as suas atividades com trabalho, às vezes 2, no caso dos profissionais de saúde, professores, na vida acadêmica. Depois tem uma outra atividade, que é a atividade política, né, que estaria se ingressando através dos partidos políticos, e além da questão religiosa, que a maioria das mulheres no Brasil são religiosas e praticantes, né, que é mais do que os homens, inclusive. E aí a atividade das mulheres é muito exaustiva, elas são verdadeiras guerreiras, elas assumem
e realizam todos os projetos onde elas entram. As dificuldades que nós temos hoje de abraçar as mulheres e trazer elas para dentro da vida partidária é porque profissionalmente elas realmente se adequaram bem no mercado de trabalho. Hoje elas ocupam as principais funções, as principais atividades, tanto no Poder Judiciário, no poder administrativo, quanto na atividade legislativa, não nos cargos, mas na atividade legislativa, a grande maioria dos profissionais. Hoje, se nós entrarmos, por exemplo, Roda, na Câmara de Vereadores de São Paulo, você vai ver o número de mulheres hoje que assessoram e atuam junto ao Legislativo, na área do direito, na área social, do serviço social, na área de todos os conhecimentos humanos. A mulher está lá e ela é normalmente a intelectual que desenvolve todo o projeto. Os eleitos, lógico, o homem aproveitou essa oportunidade, a mulher sempre foi uma grande companheira. E nesse momento, quando você faz política, lógico, você vai aproveitar dessa grande companheira que é a mulher e está por trás de praticamente tudo que acontece nesse país. O que nós precisamos intensificar, eu acho que nesse projeto, é fazer com que elas participem da vida política como candidatas. Sim, exatamente. Não somente servindo, né? Eu acho que esse é o foco que nós deveríamos colocar à tona. Ó, o pessoal está reclamando aqui que o áudio da Carol está muito baixo, está inaudível. Mas é porque eu estou gravando com o meu celular a tela do computador. Mas esse vídeo vai ficar gravado e lá o som vai estar bom, né? Está gravado no meu canal do YouTube, no canal da Cibele, e aí vocês vão conseguir ouvir melhor depois. Ô, Cibele, fala um pouquinho pra gente, quando é que esta pauta feminina se torna identitária e por que ela é perigosa? Então, a mulher, ela corresponde a 52% do eleitorado, né? Então, assim, ter mulher na política, ter essa representatividade é sine qua non para que nós possamos conquistar mais direitos, conquistar os nossos direitos, já que a mulher ocupa uma condição vulnerável na sociedade. Bom, como o Rodney falou, grande parte das mulheres acaba indo para o identitarismo quando na política, porque encontra no identitarismo um arcabouço, um escopo que ela se identifica mais, né? E aí o trabalhismo, o nacionalismo acaba sendo um espaço predominantemente masculino e as mulheres acabam sempre indo mais para o identitarismo. E eu acho que o nosso desafio, Carol, é trazer as mulheres para o trabalhismo, trazer as mulheres para o nacionalismo. Antes de adentrar a questão do identitarismo, eu quero deixar bem claro aqui que a minha crítica é com relação aos desdobramentos do identitarismo e como ele foi cooptado ao longo da história. É isso que a gente quer saber. Por instituições que eu considero tentáculos da política externa dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, principalmente na América Latina. Então, a partir do momento... Explica rapidinho para mim, para a gente, para o meu público. O senhor sabe o que é, mas muitas pessoas tem um pé atrás com a palavra nacionalista, porque isso remete à cooptação que a direita tosca, chucra, está fazendo agora com as nossas bandeiras, nossa bandeira, nossos símbolos nacionais. Como explicar para essas pessoas de esquerda que tem um certo pé atrás com essa palavra nacionalista? Então, essa é a questão, né? A esquerda, nova esquerda, a New Left, que surgiu a partir da década de 70, principalmente, ela acabou deixando para a direita os símbolos pátrios, a própria narrativa do nacionalismo, sendo que a direita no Brasil, principalmente essa direita bolsonarista, né, não é em momento algum nacionalista, não tem nenhum comprometimento com as pautas nacionalistas. Quais são, Beli, as pautas nacionalistas? As pautas nacionalistas, em primeiro lugar, é o anti-imperialismo, porque o nacionalismo na América Latina, ele vem à esquerda. O nacionalismo histórico da América Latina, ele vem à esquerda. Só que as pessoas confundem o nacionalismo da América Latina,
né, que é o nosso nacionalismo, com o nacionalismo europeu. Só que as circunstâncias políticas da Europa são completamente diferentes das circunstâncias políticas da América Latina. Aqui na América Latina, nós lutamos contra o imperialismo, contra essa política externa dos Estados Unidos. Mas essa confusão, Cibele, ela vem lá das Forças Armadas, que também está confundindo o que é nacionalismo, né? Sim, com certeza. Assim, no mais, tudo está confundido atualmente, sabe? As Forças Armadas também, parte dela, não são todas, tá? Não podemos demonizar as Forças Armadas, porque é uma instituição muito importante para um país. Só que nós temos aí esses que o Ciro Gomes chama de militares de pijama, eles não são nacionalistas de fato, né? Eles trocam o nacionalismo por um projeto pessoal, e aí acaba se alinhando a qualquer tipo de narrativa, inclusive o entreguismo, né? Porque o nacionalismo, ele preza, em primeiro lugar, o quê? A preservação do setor estratégico, principalmente. O nacionalismo, ele não pode fazer coro ao entreguismo, essa dilapidação do patrimônio brasileiro, do patrimônio do povo. Então, assim, como identificar o nacionalismo? O nacionalismo é tudo aquilo que defende o interesse nacional, é tudo aquilo que defende o povo, a nação. Soberania nacional. Vem de nação, né? Vem de povo. Lembrando a Carta Testamento do Getúlio Vargas, que ele disse que se matava para combater os rapinadores do patrimônio do Brasil, né? Exatamente. Uma carta uma leitura muito importante que as pessoas precisavam ler, a Carta do Vargas. E a questão você citou o Getúlio Vargas, né? Esse feminismo identitário, infelizmente, demoniza o Getúlio Vargas. Eu sei. Pela questão lá da Olga Benário, etc. e tal. Só que a gente tem que lembrar aqui, gente, que foi o Getúlio Vargas quem conquistou aí o voto para as mulheres. Foi na gestão do Getúlio Vargas que as mulheres conquistaram o direito do voto. Que as mulheres conquistaram na gestão do Getúlio mesmo. Foi na Getúlio Vargas. E as mulheres também tiveram uma conquista muito grande, a classe trabalhadora feminina teve uma conquista muito grande na gestão do Getúlio Vargas, que foi essa parte da maternidade. Eu até trouxe aqui a Constituição de 32, olha como isso é importante para a gente. E muitas mulheres, aí eu vejo muitas feministas demonizando Getúlio Vargas. Gente, não faz isso. Getúlio Vargas, ele foi um dos grandes representantes da conquista do direito da mulher trabalhadora. Na Constituição de 32 ficou lá expresso que é proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de 4 semanas antes do parto e 4 semanas depois. É proibido despedir mulher grávida pelo simples fato da gravidez. Olha essa conquista que foi durante a gestão do Getúlio Vargas, está na Constituição de 32. Então, assim, tem muita coisa desse feminismo identitário. Eu não estou falando da militância, tá? A militância acaba seguindo uma narrativa que foi, como eu já falei aqui, cooptada por instituições tentadas. Esse é o ponto. Fala pra gente um pouquinho disso, Cibele. Então, antes de entrar nisso, só para terminar esse assunto do Vargas, né? Existe esse identitarismo que não gosta do Vargas, mas também existe o petismo, que o petismo ele é a negação, a antítese do trabalhismo. E ele foi criado para combater o legado de Getúlio Vargas. Então eles criaram uma narrativa que o Getúlio Vargas era um ditador fascista. Comparam a Carta del Lavoro do Mussolini com a CLT que o Getúlio Vargas criou. O PT já chegou a querer destruir a CLT. Isso é uma coisa muito séria, gente, muito séria. Então, é uma narrativa, por um lado, o identitarismo olha de um viés enviesado para ele, mas também existe um discurso de uma liderança que é mau caráter, é feito para atacar mesmo, é muito bem engenhado, o negócio não é... É uma construção muito bem engenhada para acabar com o legado de Vargas, para acabar com o legado trabalhista. Só um detalhe também aqui, tem uma galera aqui na minha live reclamando que a Cibele Laura bateu muito no Ciro e não sei o quê. Gente, ela é cirista, o voto dela vai ser do Ciro, só que a gente precisa fazer crítica às vezes. Então, ele não é a prova de... Eu também andei criticando o Ciro no começo desse ano, por causa do apoio exacerbado para uma certa deputada, mas passou. Eu acho que a militância, no geral, não é só a militância cirista, mas a militância petista. O militante, a cabeça do militante brasileiro tem que amadurecer e tem que entender que crítica... A gente que é mãe, né, Carol? A gente critica muito os nossos filhos.
A gente dá bronca, a gente chama atenção, e é assim que eles crescem, é assim que eles amadurecem. Então, vocês têm que parar de ver a figura política como um Deus que não é passível à crítica, que está... O Ciro é contra esse endeusamento também, o Ciro é contra isso. O próprio Ciro Gomes é contra isso. Então, assim, as críticas que eu fiz ao Ciro Gomes, as críticas que eu fiz no Ciro Gomes, no ínterim de algo que se comprovou, a minha narrativa se comprovou, gente. A Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência, né? Ela não estava alinhada em momento algum com o projeto do próprio Ciro Gomes, com o projeto do PDT. Então, assim, minhas críticas ao Ciro Gomes, todas elas, vocês não vão encontrar críticas nenhuma minha ao Ciro Gomes que não tivesse que não fossem produtivas. Justamente era para que o Ciro prestasse atenção a essa questão do Lehman, que a gente vai falar aqui, desses partidos clandestinos, que depois o próprio Ciro Gomes falou a respeito, denunciou os partidos clandestinos. É isso que eu vinha já alertando desde o começo, que eu descobri que a Tabata Amaral estava ligada diretamente a esses partidos clandestinos. Esse é o assunto da nossa live, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar nesse assunto, mas vamos passar primeiro para o histórico da cooptação do identitarismo. Era só um pouquinho, eu acho que o Osmir quer falar um pouquinho. Você queria falar? Não, eu estou prestando bastante atenção no que vocês estão argumentando, né? A questão da personificação na política, né? Você cria um endeusamento a um determinado candidato X ou Y. Isso não beneficia o processo democrático, nem o Estado de Direito. Aí você tem um retrocesso de todos os estados que personificaram a liderança, as suas lideranças, acabaram, no momento da história, encontrando muita dificuldade na manutenção da estrutura democrática. Nós tivemos isso praticamente acontecendo na América Latina e em todo o mundo. A função, no caso das Forças Armadas, é a manutenção da segurança nacional. Quando ela se envolve no processo de construção política, como o que está acontecendo hoje, nós também disparamos uma para muito forte contra o processo civilizatório e democrático. Eu acho que os militares têm uma importância fundamental, tem que ser muito respeitado dentro do nosso país, em qualquer lugar do mundo. Mas se nós pegarmos os exemplos da Alemanha, exemplo da Itália, onde os militares se personificaram, como nós estamos falando agora, a personificação de Mussolini, de Hitler, nós vamos ver que o mundo onde eles viveram foi destruído. Tudo tem que se começar novamente. Então, nós não podemos personificar ele. Nós temos hoje um doente mental na presidência do Brasil. Isso traz um mau exemplo para toda a nossa geração. As mulheres que defendem isso, que defendem esse tipo de governo, eu acredito que não estão atentas ao detalhe, não estão conversando entre si. Porque é função da mulher convencer as mulheres de qual é o caminho que deve ser tomado para que a democracia realmente contemple as mulheres dentro de um processo civilizatório no país. Eu vejo mais ou menos esse diálogo como uma peça a ser construída através de muita pesquisa, muita interação e bastante fineza, né, na percepção. Rodney, o que você queria falar aquela hora que eu interrompi? A gente ia passar para a cooptação do identitarismo pelo neoliberalismo mundial, né? Pela elite global. Uhum. A Cibele podia falar um pouquinho para a gente sobre... Porque, assim, eu estava discutindo com a Cibele esses dias, e ela acha que esses movimentos foram criados em think tanks. Eu acho que não, os think tanks só mapeiam o que já está acontecendo e dão um jeito de patrocinar para depois conquistar esses movimentos para eles, para usar para as pautas, para as causas dele. E eu queria saber um pouco da Cibele, porque ela entende muito disso, ela estuda muito essa questão do George Soros, aqui no Brasil, do Lehman, Luciano Huck, e esses movimentos todos. Uhum. Olha só, o movimento, quando você fala de movimento feminista, quando você fala da comunidade LGBT, não tem como dizer que foram criados em laboratórios, né? Quando eu digo que foram criados em laboratórios e foram criados destinados a isso, eu estou me referindo ao próprio Renova BR, à própria RAPS, ao próprio Movimento Acredito, aos próprios think tanks. Eles foram criados para este fim, tá? Mas o que
a sua narrativa, é lógico que vem através de uma instrumentalização e não está ali perdido. Tem toda essa questão das instituições tentáculos dos Estados Unidos. Muita gente pode falar assim, gente, isso é teoria da conspiração. Não, gente, eu me apoio em trabalhos acadêmicos para falar sobre isso, tá? Eu não sou acadêmica, mas eu sempre trago, hoje em especial, porque a gente tem que fazer uma live mais rápida, não dá tempo da gente adensar mais nessa questão, mas eu sempre trago excertos de trabalhos acadêmicos, eu sempre cito esse ou aquele acadêmico, para que as pessoas saibam que eu não estou retirando isso de blog de teoria da conspiração. Não, isso é a prática da conspiração. Quando eu falo instituições tentáculos dos Estados Unidos, e eu sempre pontuo, sempre destaco o Banco Mundial e a USAID, eu estou falando de fatos que são muitas vezes colocados aí por acadêmicos em teses de doutorado, etc. e tal, tá? A instrumentalização do movimento feminista aconteceu principalmente nessa parte que nos interessa a partir da década de 70. Na década de 70, Rodner e Carol, foi uma década muito importante para o movimento feminista em si. Foi na década de 70 que nasceu o combativo Convery River, que foi o combativo aí, que deu essa narrativa toda identitária, o combativo das mulheres negras, lésbicas, né? E foi também na década de 70 que houve a primeira Conferência Mundial da Mulher das Nações Unidas, na Cidade do México. Então, a década de 70 foi muito importante para o movimento feminista, e também lembrando que foi durante a década de 70 pegou toda essa narrativa da contracultura da década de 60 nos Estados Unidos. Foi na década de 70 também que nasceu a New Left, a nova esquerda, né? Com as ideias do finalzinho ali da escola de Frankfurt, as ideias de Herbert Marcuse, de Wilhelm Reich, e o Reich, inclusive, ele vinha com toda essa questão da sociedade matriarcal, né? A sociedade matriarcal para substituir a sociedade patriarcal, essa sociedade patriarcal, uma sociedade autoritária. Então, como o movimento feminista... Queria combater autoritarismo com autoritarismo, é isso? Então, a gente pode... Uma próxima live a gente pode falar dessas ideias de Wilhelm Reich. Mas eu acho importante, importante falar isso, porque quando o discurso identitário se torna autoritário, ele é um tiro no pé da própria causa. Sim. Mas toda a imposição de uma ideia, né, ela descamba para o autoritarismo, essa é a minha opinião. Mas a questão do identitarismo hoje, a gente vê esse argumento, as palavras-chave que são muito utilizadas pelos identitários, foram produzidas justamente por essa instrumentalização do próprio feminismo, da própria esquerda. A própria esquerda ela foi instrumentalizada, e eu falo bastante a respeito da engenharia social neoliberal, porque foi também durante a década de 70 que a gente viu aí a emergência da escola de Chicago, né? A escola neoliberal, as ideias de Milton Friedman. Então, a década de 70 foi muito importante para essa engenharia social neoliberal, que no Brasil foi aplicada de verdade na década de 90, começou a ser aplicada na década de 90, com um neoliberalismo mais hard, que eu chamo, né, mais duro, mais dilapirador do patrimônio público, mais antipopular e etc. e tal. E depois veio um neoliberalismo mais soft, mais tranquilo, mais social, mais da questão social com as gestões aí petistas. Mas, enfim, voltando ao movimento feminista, em 1973 surgiu uma ONG nos Estados Unidos chamada Society of International Development. Essa ONG, ela cunhou o termo Women in Development. Esse termo, essa escola feminista, Women in Development, foi a escola que deu aí o tom a esse feminismo que instrumentalizou tanto a narrativa do Convery River, do combativo, né, do Convery River, e também da própria conferência das Nações Unidas, ali da Conferência das Mulheres, a Conferência Mundial das Mulheres de 1975 das Nações Unidas. Essa escola, que é uma escola liberal, ela
ela estudava a mulher dentro da questão, dentro do mercado neoliberal, a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas que mercado de trabalho? No mercado de trabalho globalizado, nesse mercado de trabalho que estava sob a égide da liberação da economia, da difusão tecnológica. Então, era a introdução da mulher no mercado, em um mercado de trabalho precarizado. Em momento algum corrigiu as injustiças social, em momento algum realmente resolveu o problema da equidade de gênero, porque a equidade de gênero, a desigualdade de gênero, na verdade, não, o problema é a desigualdade de gênero. Na América Latina, está intrinsecamente ligada à nossa condição colonial, à nossa condição de protetorado, a essa política externa dos Estados Unidos, que o feminismo acabou se tornando uma ideologia dentro desse arcabouço todo da guerra híbrida. Parece um assunto um tanto quanto maluco, um tanto quanto conspiracionista, mas se vocês forem estudar exatamente isso que eu estou falando aqui, se vocês forem pesquisar sobre essa ONG, e que foi através dessa ONG que cunhou o termo, que deu aí o tom a uma escola feminista, que fez com que a USAID, a Agência Estadunidense Internacional para o Desenvolvimento, levasse essa narrativa da mulher branca, burguesa, é um olhar da mulher branca, burguesa, do centro do capitalismo, estudando a mulher do terceiro mundo. Eu estava estudando sobre uma teoria da intersecção. As empresas contratavam pessoas negras e mulheres, mas geralmente as mulheres eram brancas e as pessoas negras eram homens. Então, as mulheres negras, elas não entravam nessa intersecção, você entende? Então, era muito pior para elas, sempre foi, né? E até hoje é. Uma mulher negra ganha muito menos que um homem branco, a diferença é gritante. Mais do que a diferença de gênero e de que raça, porque ela está numa intersecção que pega as duas. Então, ela está numa posição muito, muito fragilizada, né? Exatamente. Principalmente que a mulher negra, ela teve muito menos oportunidade que as mulheres brancas, em qualquer lugar, principalmente aqui no Brasil, né? Onde nós vemos hoje uma elite dominante, mínima, que se enriqueceram, se tornaram os donos do país, os poderosos, através do tráfico de negros, ou então, ou as grandes fortunas ou vieram da escravidão, do tráfico de negros, ou vieram da corrupção. Então, é bastante perceptível aí que as chances da mulher foram muito pequenas, né? Muito vagas. Sim, exatamente. E toda essa escola aí, escola feminista, que passa pelo Banco Mundial, pela USAID, que foi introduzido nos movimentos identitários, estudam a mulher, mas não a nossa condição, a condição da mulher negra, mulher mestiça, latino-americana. Não, é um olhar liberal, é da introdução dessa mulher no mercado de trabalho neoliberal e sempre com uma visão de consumidora, a mulher como uma consumidora, introduzi-la no consumo, né? E não exatamente corrigindo a injustiça social que as mulheres, da condição de vulnerabilidade da mulher na sociedade. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo que aconteceu em 2017. Em 2017, o Brasil ele ratificou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo aí ligado à ONU, que é a Convenção 189. O que é essa convenção? Essa convenção era que assegurava às trabalhadoras e os trabalhadores domésticos direitos iguais aos outros trabalhadores nos países que se ratificaram a convenção. Quando isso aconteceu, no finalzinho de 2017, a bancada feminista, a bancada feminina, né, no Congresso, festejou muito, né, que o Brasil... Eu participei muito dessa construção, através da Comissão de Normas da OIT. Então, o órgão da ONU. E a felicidade foi muito grande, mas ela durou um ano. Então, não, e o pior é que em 2017 foi muito comemorada essa aderência do Brasil à Convenção 189, só que as pessoas se esqueceram de que a gente já tinha passado pela reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, que inclusive foi condenada pela Organização Internacional do Trabalho, ela violava muitas convenções da própria Organização Internacional do Trabalho. Então, o Brasil ficou na lista negra.
Exatamente. A lista negra é razão justamente de ter infringido algumas normas, né, que ele foi signatário. E aí a gente tinha que comemorar o quê, então? Que as trabalhadoras domésticas, que a grande maioria, 92%, são mulheres e são negras, inclusive, a gente estava comemorando o quê? Que elas teriam os direitos iguais, mas sabendo que a classe trabalhadora no Brasil tinha perdido muito por causa da reforma trabalhista. Então, sabe, a gente está comemorando coisas, e a própria bancada feminina comemorou muito, coisas que, na verdade, não tem que ser comemorada, porque nós estamos retrocedendo. E aí eu chamo a reflexão, todos vocês, estamos retrocedendo, não só a mulher está retrocedendo, a sociedade inteira está retrocedendo. A classe trabalhadora inteira perdeu. E é lógico que a mulher, como ela tem uma condição muito mais vulnerável, ela perde muito mais, certo? Então, assim... Aí aquela questão da divisão, né? Da divisão para conquistar. Esse é o modus operandi desse... Exatamente. Perfeito. E essa questão também da regulamentação do trabalho da mulher, principalmente das empregadas domésticas, ela vem de uma teoria trazida pela ONU, que é o trabalho decente, né? Que abraça os homens, as mulheres em atividades específicas. E a mulher, principalmente aqui no Brasil, que trabalhavam como domésticas, em atividades de família, não tinham o menor direito. É desastroso o que se faziam com as mulheres. Infelizmente, retrocedemos, voltamos atrás. Agora se faz isso também com os homens, e as mulheres continuam na mesma situação de antes. Exatamente, a sociedade inteira perde. Quando a sociedade inteira perde, a mulher perde mais ainda, porque ela tem uma condição de vulnerabilidade. E a mulher negra perde mais ainda, porque a condição dela é mais vulnerável ainda. Então, assim, quando eu digo que eu sou nacionalista, eu costumo ressaltar que a primeira identidade que a gente tem que olhar para poder analisar toda a camada mais vulnerável do Brasil é a questão de ser latino-americana e ser brasileira. E aí a gente tem que considerar todas as circunstâncias da mulher latino-americana, da mulher do terceiro mundo e da mulher brasileira. Então, como a gente está inserido num contexto, né, aqui no Brasil, e a condição da mulher brasileira é muito parecida com a mulher latino-americana, não adianta a gente querer abraçar a narrativa da mulher europeia, da mulher estadunidense, que foi exatamente isso que eles fizeram nessa escola liberal, que foi aí, que veio através de uma ONG estadunidense e entrou nos países assistidos pela USAID, pelo Banco Mundial, e através do identitarismo. Então, em 1995, que teve a 4ª Conferência Mundial da Mulher das Nações Unidas, a palavra empoderamento, a palavra equidade de gênero teve uma explosão. E em 2012, quando o Banco Mundial, através de um dos seus maiores documentos, que é o Relatório sobre Desenvolvimento Mundial, teve um enfoque na questão da mulher, do empoderamento, com um documento intitulado Equidade de Gênero e Desenvolvimento. A USAID também, em 2012, produziu um documento, um famigerado documento aí, sobre política de equidade de gênero e empoderamento feminino. O movimento identitário teve uma explosão dessa narrativa, mas é a narrativa da mulher branca, europeia, para a mulher do terceiro mundo. Não é a mulher do terceiro mundo que está olhando para a sua própria situação. A gente está, então, né, o identitarismo, portanto, ele difunde uma ideia alienada da nossa realidade. Eu vou usar aqui quando você tocou nesse assunto de guerra híbrida, eu quero dar um exemplo bem importante que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. O prefeito, o Marcelo Crivella, estava muito mal avaliado pelas coisas que o prefeito tem que fazer, né? A rua, o poste está sem lâmpada, a rua está cheia de buraco. E aí, o que ele fez? Uma jogada dele para se salvar, ele entrou nessa guerra híbrida com a questão do identitarismo. Ele foi lá na Bienal, catou meia dúzia de revistinhas que tinham foto dos garotos se beijando e criou um frisson naquilo. Depois ele veio com o discurso moral de que ele fez isso para defender os valores da família. E aí ele voltou a ter um pouco de popularidade aumentada. O que ele fez foi muito grave, porque foi uma censura, entendeu? Mas o que ele queria com isso, ele conseguiu. Ele conseguiu colher os frutos. Então essa guerra híbrida está acontecendo, não é teoria da conspiração, eles usam isso.
esses movimentos feministas ficam rodando em grupos de tiozão do WhatsApp, falando, ó, o que a esquerda quer para vocês. Porque tudo, eles colocam a esquerda numa vala comum, né? Como se nós fôssemos todos iguais. Aí a gente tem essa complicação, porque a política ela não é um jogo limpo, não é honesto. Então eles criam um espantalho do adversário. Né? Sibeli, hoje, com o avanço dos neopentecostais, nós que entendemos um pouquinho, que brigamos por algumas pautas, embora a predominância seja a nossa pauta trabalhista, nós somos identitários para eles. Eles nos veem como identitários. Exatamente. E é assim que eles nos demonizam. Eles né? nos demonizam. Credibilizam a nossa narrativa. Tira a mulher da pauta. Tira a mulher da pauta, exatamente. E aí a gente sabendo que o PSOL utiliza muito das pautas identitárias, a gente sabendo que a bancada do PSOL é grande na Câmara e muito atuante, a gente sabendo que interessa muito para o neoliberalismo essa pauta, essa fragmentação de pautas identitárias. Como que a gente vai combater isso? Então, a gente... Deixa eu só dar um recado para quem estiver desavisado. O Renova BR, e eu acredito, estão investindo em candidatos do PSOL agora. Uhum. Por que eles estão fazendo isso? Pelo verniz, gente. É pelo verniz. Eles querem um verniz, porque a gente está tão acostumado com uma direita muito primitiva, a nossa, uma direita fascista, que quando vem a direita liberal, a gente não entende nada. A gente começa a achar que o Luciano Huck é progressista. A gente começa a achar que a Quebrando Tabu é progressista. Uhum. Só prestar atenção nas pautas do Quebrando Tabu. Eles só falam de identitarismo, legalização de maconha. Quando eles falam de uma história de alguém que venceu na vida, é sempre pela linha da meritocracia. Mas eles odeiam justiça social, combate à desigualdade, apoiam as reformas selvagens que fazem contra o trabalhador. Então se percebe que essa galera não está percebendo a diferença entre a direita chucra que a gente teve e essa direita mais soft, que é tão devastadora quanto, ou pior, para o nosso país? Sim, é que assim, quando eu falo da engenharia social neoliberal, essa agenda socioeconômica neoliberal, a esquerda, a nova esquerda, não é essa esquerda que a gente representa, que é a esquerda histórica, nacionalista, anti-imperialista, trabalhista. Eu estou falando dessa nova esquerda que vem aí, principalmente da década de 70, que vem dos Estados Unidos. É a narrativa que vem dos Estados Unidos aqui para o Brasil e está dentro do escopo identitário. Ela vem trazida por quem dos Estados Unidos? Quem é a personificação dessa esquerda lá? Essas agências tentáculos dos Estados Unidos, principalmente Banco Mundial e a USAID. Mas você tem as fundações também. Ninguém aqui pode falar que a teoria da conspiração, que a Fundação Open Society, George Soros, é uma grande financiadora das pautas identitárias e, inclusive, do feminismo. Para vocês terem uma ideia, foi criado um fundo com o nome da Marielle Franco, e esse fundo foi criado pela Fundação Ford e pela Fundação Open Society. Para quê? A que se destina esse fundo? Se destina a financiar, a patrocinar a mulher negra da periferia para entrar na política. Então, assim, se a gente não traz essas mulheres para a política, essas lideranças para a política, dentro daquilo que nós concebemos como uma esquerda verdadeira, uma esquerda anti-imperialista, uma esquerda trabalhista e nacionalista, esses movimentos paralelos, que estão todos ligados entre si, tanto as fundações quanto essas think tanks que estão aí já dentro das favelas, dentro das comunidades mais pobres, treinando lideranças, eles vão trazer as mulheres para a política, porque é uma demanda incoercível. A mulher na política, como eu já falei, a mulher representa 52% do eleitorado. A presença da mulher na política não é algo que a gente vai promover, é algo que vai acontecer espontaneamente devido à própria inserção da mulher na sociedade, as conquistas da mulher na sociedade. E conquistas essas que eu estou falando dentro dos parâmetros neoliberais, tá? Essa conquista que eu costumo dizer aí... A Carol sumiu. Alguém, acho que era... A Carol sumiu. A Carol sumiu.
Pompa, caiu a internet. volta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou sabendo da resolução do PDT, né, de proibir candidaturas de pessoas ligadas a movimentos paralelos, né? E muita gente do PDT está reclamando, porque nem todo mundo que está nesses movimentos são neoliberais. Mas eu tenho um monte de brisolista lá. Mas sabe, foi um tiro no pé do partido. O que você acha dessa resolução que está sendo um pouco polêmica? Eu acho que o PDT está certíssimo. Os partidos eles precisam se proteger desses partidos clandestinos, porque não existe almoço de graça, gente. Eu sei que tem muito militante que tem boas intenções, que está ali porque tem um aporte, porque tem uma orientação. Dizem que tem até um aporte financeiro para algumas lideranças. Enfim, isso daí eu desconheço, mas é o que eu ouvi falar por aí. Eu ouvi falar também, Sibeli. Que tem até um aporte financeiro, né? A gente tem que sair dessa ingenuidade, vamos emergir da infância, porque não existe almoço de graça. O que acontece é que esse financiamento de campanha, esse financiamento a candidatos, chegou à exaustão. Há uma crítica geral aí da opinião pública de que há um quid pro quo, né? Quando o empresário te financia, ele vai pedir alguma coisa em troca. Então, a gente chega no momento da política em que há uma exaustão desse tipo de troca, desse tipo de financiamento a candidatos, inclusive financiamentos dos empresários, porque a empresa não pode mais financiar candidatura nenhuma, mas o empresário ele pode financiar. Então, o que o capital está fazendo? E vocês sabem que o capital ele sempre chega na frente, ele sempre chega na frente da gente. O capital ele abre espaço para ele poder predominar, está sempre aí está sempre predominando. Então, o que os endinheirados fazem? Eles criam uma forma de financiar esses candidatos, treinar, e mais, é tão sofisticado que eles não só financiam esses candidatos, eles treinam esses candidatos. De modo que eles entram na política já não só por uma questão de ter que representá-los pela questão financeira, não, por uma questão de gratidão também e uma questão ideológica. Porque o Renova BR, gente, por mais que fala, não é ideológico, né? Porque a gente tem muito isso a Tabata Amaral fala muito, usa muito esse argumento de superar a ideologia, que não pode. Tudo é ideologia, gente, tudo é ideologia. O que eles estão treinando ali é ideologia. E não existe almoço de graça. Essa gente vai representar um viés ideológico. Essa gente vai representar esses candidatos, eles vão representar determinada força. Então, você tem aí, quem que é o criador do Renova BR? É o Eduardo Mufarege, que também... O rapaz lá estava discutindo comigo, dizendo que era fake news que esses milionários estão por trás desses grupos, que eles são... É só pesquisar. É só pesquisar, é muito simples. Antes de falar que é fake news, a esquerda está num ranço tão grande que tudo agora é fake news. Antes era teoria da conspiração, né? Agora tudo é fake news. Tudo que eles negam, eles colocam na conta de fake news. Gente, pesquisa, tem o Google, tá aí, pesquisa para vocês verem. O fundador do Renova BR é o Eduardo Mufarege. Classe dominante infecunda, inclusive, né? O Lehmann é outro. Aí você vai falar, mas o que o Lehmann tem de ligação direta com o Renova BR? Com o Renova BR, ele não tem ligação direta, mas a Tabata Amaral, que veio da Fundação Lehmann, que foi lá, levou para Harvard, né? Ela ganhou bolsa da Fundação Estudar, da Fundação Lehmann. Ela faz parte de um movimento, que esse movimento, acredito, é do senhor Jorge Paulo Lehmann. Foi o senhor Jorge Paulo Lehmann que criou, que financiou esse movimento. Ela é uma personagem que está tanto no movimento Acredito, quanto no movimento Renova BR. O movimento Renova BR contra aí com seus padrinhos, Luciano Huck, Armínio Fraga, é só figurinha carimbada também, tá? Não são pobrezinhos, não são pessoas, não. O Luciano Huck é uma ponte para a Rede Globo, ou seja, tem aí a exposição da Rede Globo, e a Tabata Amaral também está na RAPS, que é outra organização, think tank, que eu coloco na conta de um tanque de ideias, e essa instituição conta com o apoio. Se você for lá na página da RAPS e for na parte dos seus apoiadores, vai ter o Itaú, vai ter a Fundação do Fernando Henrique Cardoso, a Fundação do Jorge Paulo Lehmann, a Fundação Estudar e a Fundação Renova BR,
Fundação Lehman, você vai ter... Então, você tem todos esses endinheirados, eles têm um projeto, e o projeto é introduzir gente na política para continuar representando os seus interesses. Agora, vocês não vão me falar que também a teoria da conspiração é fake news, que esses ricos não têm interesse na política. Que esses ricos... Só simplificando, te ajudando aí, como diz o Ciro, né, para a linguagem ficar bem clara, vendeu a alma para o diabo, tem que entregar. Tem que entregar. Não tem alternativa. Tem alternativa, é muito simples isso daí. Deixa eu colocar uma coisa, compa, que acho que ficou faltando, que é muito importante. Eles estão com o movimento de destruir o fundo partidário. Você sabe o que isso significa? Os partidos, na verdade. Não, o fundo partidário especificamente. Os partidos, eles vão usar os partidos como um verniz para colocar o pessoal deles. Mas o que eles querem? O Partido Novo, por exemplo, que é o partido das elites, todo mundo sabe, do Banco Itaú, eles pregam o fim do fundo partidário. Por quê? Porque assim... O Farage, tá? O Arthur Farage, criador do Partido Novo. Então... Quanto mais você destrói a organização política, a organização social, a organização de trabalhador, maior é o poder de quem... Sim, o capital é que manda, gente. Exato. Isso daí não é teoria da conspiração. O argumento deles é um fato. O argumento deles é que diminui o gasto público, que é o dinheiro público que é usado como fundo partidário. Só que isso vai fazer uma elitificação da política e a política representativa não vai mais chegar aos pobres. É o fim da política representativa. Só os ricos que se podem autopatrocinar... Mas a função do gasto público, a função do gasto público não é manter a sociedade? Sim, exatamente. A função do gasto público é financiar a sociedade. De tudo que uma argumentação vazia. Uhum, mas o fim do fundo partidário é uma coisa que eles desejam. Após esse processo doloroso, após essa experiência dolorosa com a Tabata, a gente viu que o Carlos Lupe encerrou qualquer tipo de participação do PDT nesses grupos. Mas o Roger me deu uma informação importante. Que o PSOL está cooptando muita gente, que esses grupos estão cooptando muita gente do PSOL. E eu li recentemente que também estão cooptando muita gente. O PT também desembarcou nesses grupos. O PT também está embarcando nessa. Eles vão, na verdade, eles estão usando todos os partidos para ganhar um verniz. Por que eles não investem toda a grana no Partido Novo? Porque ele não vai atingir o público amplo. Então, eles querem gente com verniz progressista, igual a Tabata Amaral, que é um cavalo de Troia, que inclusive, chegou a enganar a mim e o Ciro, né? É nós aqui também. Vocês duas estão livres desse peso? Nós? Mas então... Mas é bom, porque a gente aprende uma vez, né? Tomamos na cabeça uma vez e agora... Como que é, Taba? Como que é? Doeu. O chifre bem doído que... Chifre dói, mas chifre ideológico, cara, dói mais. É foda. Mas então, também, por que a Tabata enganou vocês? A Tabata enganou vocês por esse culto à personalidade. Sim. Bonitinho, né, a menina da culto à personalidade? Foi a Rede Globo, gente. Assim, o Brizola já falava, né? Já alertava com relação ao poder da Rede Globo. Começou a aparecer muito na Rede Globo, toma cuidado. Porque se tem pé de jacaré, se tem boca de jacaré, se tem pé de jacaré, se tem rabo de jacaré, Aí tava lá, capa da Forbes, conversa com o Bial, Globo News. Né, Carol? Né, Carol? Também, é jacaré. Mas também acho que um aspecto que você tem que considerar, Rodman, um aspecto que você tem que considerar, e eu acho que é fundamental, é que as chamadas esquerdas, tanto o PT, como o PSOL, como o PT e outras linhagens, o PCdoB, eles construíram também muitas cabeças e capacidade política. Eles construíram realmente um grupo de pessoas capacitadas para realizarem e atuarem no processo político. E esse povo está solto aí, está perdido, batendo cabeça. Então, cooptando esse povo, você tem mão de obra barata. Isso é um aspecto também que a gente tem que verificar na política. Sim. A esquerda investiu muito forte na formação. Na Venezuela, em Santo Antônio de los Altos, em Caracas, tinha o tal, a Universidade dos Trabalhadores da América Latina, onde se formavam as grandes lideranças sindicais, políticas. Foi destruída, depois foi destruída. Mas houve realmente capacitação desse povo que está solto aí, e alguns identitários, outros não.
Sim, sim. E toda essa gente, basicamente, eles defendem um ideário que eu chamo dessa engenharia social neoliberal. Se vocês pegarem tanto o argumento que fala é mais de direita ou é mais de esquerda, esquerda-centro, a Tabata Amaral, em abril, estava discutindo o que com o Rodrigo Maia? Agenda social. A Tabata Amaral, em abril, numa reunião no Ministério da Economia, disse assim, que ela fechava com a política econômica do Bolsonaro, mas que a política econômica do Bolsonaro precisava também de uma agenda social. Essa agenda social, que eu costumo chamar de engenharia social neoliberal, é justamente para amortecer o impacto desse lado do neoliberalismo, que até o Fundo Monetário Internacional disse que aprofunda a desigualdade e a pobreza. O neoliberalismo ele se sustenta por essa engenharia social neoliberal que a Tabata Amaral aí é uma das embaixadoras. Você reparou que esse é o modus operandi desse neoliberalismo. Até o PT usou isso. O PT ele criou mecanismos de generosidade, né, de esmola, mas não criou mecanismo que diminua a igualdade de uma forma consistente, por exemplo. Não taxaram os ricos, os banqueiros, não taxaram o PVA de quem tem jatinho, coisas absurdas. Então, essa direita soft, neoliberal, ela gosta muito da caridade, mas odeia a justiça social. Tem ranço. A esquerda. A esquerda. Então, na verdade, a política econômica do Fernando Henrique evoluiu para a do Lula, que não fez uma política de esquerda enganando o povo, por isso que hoje o povo criou um ranço de quem fala que é de esquerda. Exatamente. E aí evoluiu para o Temer e agora para o Bolsonaro. Quer dizer, é tudo a mesma coisa. Na verdade, banco tendo grandes lucros, ricos lucrando e para os pobres o farelo. Quando sobra o farelo, porque quando aperta a crise, o primeiro lugar que corta é dos pobres. Quando o país está melhor, em 2010 o Brasil teve uma onda muito positiva de commodity, né? Um boom. Em vez de pegar esse dinheiro e investir em estrutura, eles começaram a distribuir tanto para os milionários e uma migalhinha para o pobre, só que na hora que acabou, até a migalhinha o pobre perde. Tanto que a gente voltou para o mapa da fome. Né? Exatamente. Os avanços são muito frágeis. O Lula tirou o Brasil do mapa da fome, mas ele não fez nenhum mecanismo para que esse povo não voltasse. Exatamente. Reformas estruturais, aquelas reformas de base que o Jango defendia. A engenharia social neoliberal é justamente para não permitir que chegue a uma exaustão social e o país se veja obrigado a fazer uma reforma de base, uma reforma estrutural na sua economia, na questão social, etc. e tal. Então, você pega o Fernando Henrique Cardoso, que a Carol citou aí, né? O Fernando Henrique Cardoso foi o que realmente aplicou, fez o processo de aplicabilidade do neoliberalismo no Brasil através da reforma do aparelho do Estado. O Lula, ele veio com essa agenda social orientada pelo Banco Mundial, tá? Agenda social orientada pelo Banco Mundial, que o Márcio Mendes Pereira cunhou lá na sua tese de doutorado sobre o Banco Mundial como pobretologia. O professor Nildo Orix chama isso de gestão moral da pobreza, caridade cristã. Por quê? Tem uma política de distribuição, tem uma política assistencialista, mas não faz nenhum tipo de reforma estrutural que dê um horizonte seguro para o povo de verdade. E outra coisa, quem que ficou muito descontente aí com a gestão petista? Foi a classe média. A classe média perdeu muito durante a gestão petista. Por quê? Porque não tem como você favorecer os que estão na base da pirâmide sem não mexer lá quem está na ponta da pirâmide. E os lucros dos bancos, como a Carol falou, e essa elite infecunda, essa elite que está no topo da cadeia alimentar dos endinheirados brasileiros, continuaram lucrando a mesma coisa, não tiveram nenhum problema durante a gestão petista. Então, assim, gente, não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Tem que quebrar os ovos, gente. O Ciro fala que a classe média pagou um dobrado para viver. Pois é. Na verdade, o Lula, os bancos ganharam 8 vezes mais do que com o FHC. E aí a gente viu que, na política de reforma agrária estagnada ou retrocesso, só aconteceu no nós Brasil, vimos que políticas como manutenção da DRU,
que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, descontando desvinculação da receita. O Lula replicou, continuou. Não fez a auditoria da dívida pública. Não fez. Sem dúvida. Então, nós vimos a reforma agrária, não teve. Nós vimos que a reforma tributária deles. O Osmir pode falar um pouquinho da reforma tributária do PT. Nós vimos que a reforma trabalhista não teve. Então, a gente viu o que foi o programa petista, que agora eles tentam emplacar de novo para a gente, dizendo que agora vai ser tudo diferente. Carol, você falou da reforma agrária. O PT se estabeleceu num processo que o Brasil estava atravessando, de uma herança produtiva. O país produzia bastante. A industrialização estava a popa. Tudo no Brasil estava andando adequadamente num caminho. Esse desmonte começou a ocorrer. A indústria têxtil começou a ser destruída. O açúcar e álcool, né, que essas pesquisas, o desmonte que já veio do Collor e continuou nas universidades. Então, o investimento na tecnologia no Brasil se limitou a praticamente zero. Essa talvez seja o maior dos nossos retrocessos. Nós temos o Márcio Postman, petista, mas crítico da política de desindustrialização do PT, que a gente sabe o que aconteceu nos governos petistas com a indústria nacional. Então, dentro do próprio PT, a gente tem um fervoroso petista, mas crítico da política de industrialização promovida também pelo governo petista. Sim, eu conheço petistas que são críticos ao próprio movimento do PT aí nessas duas gestões. Você citou a reforma agrária, e aí eu volto novamente nessa engenharia social neoliberal que vem do Banco Mundial, porque a reforma agrária não, aquela, né, pseudo-reforma que orientou o governo do Fernando Henrique Cardoso, que na verdade é uma política de assentamentos, e também passou pela gestão do Lula e da Dilma, foi orientada por quem? Pelo Banco Mundial, reforma agrária assistida pelo mercado. Justamente, por que existe uma agenda social que vem principalmente do Banco Mundial? Para evitar que a gente tenha que fazer a verdadeira reforma de base, que a gente tem que fazer realmente a reforma estrutural. Então, eles criam uma agenda, uma cartilha que aparentemente é reformista, aparentemente é distributiva, que é essa engenharia socioeconômica, essa engenharia social neoliberal, justamente para evitar que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer para o processo de industrialização, aquilo que a gente tem que fazer para se tornar uma nação soberana de fato, sabe? A reforma agrária é imprescindível para a nossa própria industrialização, para a nossa própria conquista da verdadeira independência do Brasil. Mas por que a gente não faz? Porque tem uma reforma paralela aí que orientou o governo do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma, reforma agrária assistida pelo mercado. Isso vem do Banco Mundial. Mas agora ficou escrachado, né, Cibele, com esse boicote aos pequenos produtores. E a legalização de 200 agrotóxicos liberados na Europa, então agora ficou escrachado. O que antes era oculto e velado, agora a gente viu que está escrachado nesse atual governo, né? Esse atual governo, ele representa o lado mais predatório do neoliberalismo, o lado mais dilapilador da pátria. E, eu vou fazer uma profecia aqui para vocês, tá? Vamos ver se a história vai me legitimar. O próximo governo, depois do Bolsonaro, é um governo neoliberal, mas mais soft. Então, a gente tem que tomar cuidado com a esquerda, e é por isso que fica muito PT e essa direita, que ora é a direita tucana, ora essa direita mais ultraconservadora, ultraliberal, que é a direita do Bolsonaro. Por que não tem espaço para o Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes ele tem uma narrativa de nacional desenvolvimento, certo? Que vem ali do Getúlio Vargas, né? Que sai fora dessa engenharia neoliberal. Então, o PT já não, o PT já tem uma narrativa que está dentro da engenharia neoliberal, social neoliberal. Só para voltar um pouco para o nosso tema principal de identitarismo, você percebe que... Peraí, Rodney, deixa eu só concluir isso daí para não ficar pela metade para as pessoas entenderem. Então, a partir do momento que da exaustão desse tipo de política neoliberal, que é dilapidadora, que vai fazer as reformas, que já concluiu
duas reformas extremamente antipopulares e ruins para o povo, vai vir um neoliberalismo mais soft, mais, né, que pode vir através da centro-esquerda, mas também da direita, essa direita centrão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e é por isso que eu sou o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, ele foge dessa engenharia social neoliberal, porque o projeto dele é de nacional desenvolvimento. Não tem nada a ver com esse projeto de engenharia social neoliberal. Aliás, foi o único candidato nas eleições de 2018 que apresentou um projeto e que depois o projeto foi fragmentado e copiado por diversos outros. Exatamente. Mas você percebe que essa direita mais selvagem, enquanto bota o neoliberal lá na economia para delapidar tudo, fica fazendo cortina de fumaça com pautas morais. Aí bota pauta moralista. Bota um monte de maluco, bota um cara que se diz homofóbico, machista, que odeia a esquerda, e ele se mantém no poder pelo ódio que eles criaram a uma esquerda espantalha que eles inventaram. Né? A tática do espantalho mesmo. Então, a força do ódio mantém eles lá, apesar de tudo. Enquanto isso, o Paulo Guedes está delapidando o país inteiro. Exatamente. Enquanto o Bolsonaro está dançando aí com seus ministros, bando de macaco de circo, o Paulo Guedes é ave de rapina. Está lá aplicando a agenda liberal até o último. E é isso que a gente tem que fugir do debate moral, cara. Porque o debate moral não serve para a política. A gente tem que discutir projeto de país, de construção de uma nação. Porque no debate moral eles vão deitar e rolar. A situação do Bolsonaro, ela equipara aquela síndrome de Estocolmo. Acho que o povo apanhou tanto que resolveu eleger o torturador. É uma síndrome do Estocolmo. É a síndrome de Estocolmo. A eleição dele é algo surpreendente, porque realmente teve um apoio no Rio Grande do Sul, impressionantemente, no Sul, Sudeste. Nordeste foi um pouco mais resistente, porque é um povo mais sofrido. Mas os povos, as regiões do Brasil que tiveram melhor desenvolvimento social, tecnológico, cederam. A ganância de superar aquele que está embaixo é tão grande, né, que nós passamos por esse momento de autodestruição. Mas é o que eu falo sempre com a Cibele, o Bolsonaro é tão boçal que ele não é o verdadeiro problema. Ele é passageiro. Mas a agenda que ele representa, ela está aí. Os agentes vão mudar. Eu tenho muito... Cibele, vamos voltar um pouquinho na pauta, para a gente finalizar, são 7h15. Eu tinha te falado que o PSOL hoje representa o que nós chamamos de esquerda identitária. Ele é a personificação da esquerda identitária. Queria saber se você primeiramente concorda com isso, Rodney, se você também concorda com isso, que hoje a personificação de uma esquerda identitária a gente pode passar para o PSOL. E eu queria saber, já que eles são tão atuantes hoje no Congresso, eu queria saber como nós vamos conseguir puxar novamente essa pauta trabalhista que interessa aos 200 milhões de brasileiros. Então, antes da destruição. Mas repare bem, Carol. O PSOL só elege... Repare bem. O PSOL só elege o legislativo. Ele não ganha executivo. Porque é fácil você ter uma narrativa que prega para um grupo e consegue eleger lá 10, nem tem uma bancada tão grande, igual você disse, são 10 deputados federais. Eles têm 1/3 do tamanho do PDT. Mas eles conseguem eleger meia dúzia de gato pingado, passaram na cláusula de barreira por um triz, né? Mas então, eles não elegem um prefeito. Não elegem, porque eles não conseguem convencer 50% da população e mais uma pessoa. Bem citado. Corretíssimo, seu análise. Bem citado. Porque o conjunto da sociedade mesmo é mais conservadora, não é identitária. Esse identitarismo, ele está dentro de uma bolha. Por que o Bolsonaro se elegeu? Né? Qual foi o fator predominante da eleição do Bolsonaro? Segurança pública, principalmente, gente. Por quê? Porque o povo, ele está se sentindo inseguro. A esquerda tem que acordar para a vida. O povão não tem medo de polícia, o povão tem medo de bandido. E a candidata do PT? Bater em polícia,
É uma narrativa da esquerda. É lógico que a polícia tem todos os problemas, nós sabemos que é uma polícia despreparada, que é uma polícia que parte dela é reaça mesmo, a gente sabe de tudo isso, não estou negando isso. Eu só estou dizendo que a esquerda, ela adota essa narrativa contra a polícia, de defender bandido, que infelizmente tem parte da esquerda, dessa esquerda Fashion Week, que defende bandido mesmo, sabe? Carol, e a gente está perdendo espaço o tempo todo, gente, porque a população tem medo de bandido e não de polícia. Sibeli, e a candidata ao governo do Rio de Janeiro, falando que é a favor do assalto? Pelo amor de Deus, né? A realidade mostrou que esse tipo de argumento, esse tipo de agenda dela tá furada, sabe? Ela Ninguém 1% de votos estando num partido com uma puta estrutura. O que a região... o projeto de legalização do assalto, né? Meu assalto, minha vida. Uhum. Pois é. E eles colocam a gente como esquerda. Se a gente fala que é de esquerda, é complicado, porque o pessoal que é mais conservador vão associar a gente na hora com esse povo. Com esse pessoal, é um queima-filme, né? Por isso que eu sempre falo para vocês. Porque na concepção deles só tem dois. Eles e mais um. O mais um é só aquela esquerda louca, né? Totalmente desequilibrada. É assim que funciona. Exato. E é por isso que eu falo, a gente tem que fugir da pauta moral com esses caras. Porque o povo é conservador. Se a gente consegue convencer um pessoal que não é justo o cara que entrega iFood com a caixa nas costas paga IPVA da moto dele e o jatinho do Luciano Huck não paga nada. Não tem como eles refutarem esse argumento. Ah, sim, não. Sem dúvida. Agora, se a gente deitar para a pauta moral, eles vão associar a gente com a Marcia Tiburi e com outras aberrações, né? Essas pessoas são... É tanta burrice que parece que ela faz de propósito, sabe? Que para queimar o filme. Eu não sei, porque, cara, falar no estado então, mais bonito que esse identitarismo, ele é um instrumento da guerra híbrida. Sim. Eu não estou condenando aqui os reclames dos identitários, tá, gente? Ninguém está dizendo que os gays não podem conquistar o seu espaço na sociedade, mulher, os seus direitos, que as mulheres... Exatamente. Não, isso daí é algo que nós, nacionalistas e trabalhistas, também defendemos. Isso daí não é algo... A nossa pauta não é exclusiva, ela é excludente. Ela é includente, ela inclui tudo isso. Então, sabe? A pior maldade que existe, compa, nesse meio de tudo isso, é porque eles pegam pautas legítimas, que são necessárias, e cooptam para o lado deles. Cooptam para fazer maldade com o povo. É isso que o povo precisa entender. É uma disputa de narrativa. Por isso que a gente tem que fazer muita live, a gente tem que chamar muita gente à reflexão. Eu não me canso de dizer, gente, pensa comigo. Me escuta e pensa comigo. Vamos. Aí eu pego toda essa parte aí de engenharia social, exponho para as pessoas, mostro. Quando a gente diz que a Tabata, em abril, falou que fechava com a política econômica do Bolsonaro, pô, ela não estava enganando ninguém. Ela não estava enganando ninguém. Por quê? Porque ela não representa a esquerda. Quem é de esquerda de verdade não fecha com uma política econômica neoliberal, com reforma da Previdência que vai ficar no lombo de quem? Do povo, do pobre. Né? 80% dessa economia vai ser de quem ganha até 2 salários mínimos. 80%. Então, assim, não tem como a esquerda defender isso e depois vir falar, ai, eu tô na política, estou sofrendo porque sou mulher, o Ciro Gomes é machista, que isso... Sabe, isso daí é só para tergiversar, é só para chamar a atenção de muitos militantes que estão no PDT, que são de esquerda, para falar, ai, tadinha, ela tem razão. Então, é aquilo que o Rodney falou, chama para essa questão moral, sabe, constrói toda essa narrativa de vitimismo. Não que não exista isso, a política existe, a política é muito difícil para a mulher. A Carol, eu e outras mulheres que estão na política sabem que não é fácil para a mulher estar na política, sabe? Principalmente para a mulher ser candidata, etc. e tal. Agora, tem muita mulher aí na política que usa esse tipo de vitimização para poder defender aí o entreguismo, o neoliberalismo e passar despercebido. Isso a gente não pode aceitar. E esse fenômeno das mulheres bolsonaristas, né? A bancada do PSL tem um monte. Sarah Winter, a Joyce, um monte de mulher... Você pode ver que um alimenta o outro, né? A narrativa de um alimenta a narrativa do outro. O discurso identitário e moral, eles se retroalimentam. Eles pautam um do outro. Um depende do outro para viver. Sem o outro, eles morrem. Exatamente.
É isso mesmo, gente. Então, Meus gente, eu acho que amigos, vamos encerrar por hoje? Vamos encerrar por hoje, que a gente falou demais. Tava bom. Gostei, adorei. Saiu um pouquinho para cá, saiu um pouquinho para lá, depois voltou. Mas o tema, acho que a gente conseguiu ficar no tema que a gente propôs de uma forma legal. Então, a gente pode fazer mais, né? Eu gostei bastante. Gostei muito. Obrigado, Rodney. Obrigado, Sibeli. Obrigado para vocês, Osni. Carol. E ó, a gente vai voltar, hein? Nos esperem que a gente vai voltar com várias outras Vou pautas. pensar numa pauta bacana e já agendar a próxima para o grupo nosso. Tá. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.